Boa noite, professora. Eu sou aluno de Engenharia de Produção, com ênfase em Confecção Industrial. Meu nome é Leonel Tomás e eu e meu parceiro Bruno Piscinato vamos apresentar um pouco sobre indicadores de ecoeficiência. Para entender melhor sobre o assunto, vamos explicar um pouco sobre o que é um indicador. O indicador consiste em uma forma útil para a tomada de decisões. Então é a partir desse indicador que gestores, diretores, supervisores coletam dados para uma possível tomada de decisão. Segundo Cantarino, são ferramentas de controle de gestão que proporcionam subsídios à tomada de decisão, com base em informações importantes e resumidas. Ou seja, um indicador ele precisa ser bem informatizado e resumido. Os indicadores podem ser medidos e utilizados para construir estatísticas, revelar exatidão de situações ou eventos, sinalizar sintomas ou índices e visualizar a condição de um determinado sistema. Ou seja, cada empresa pode estipular o seu indicador, pode estipular a sua meta, o seu prazo para esse indicador. Depois disso, a gente vai comentar um pouco sobre a ecoeficiência. Segundo o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, traduz a ecoeficiência como uma prática de produzir bens e serviços ao mesmo tempo em que se reduz o consumo de recursos e a poluição emitida. Então é produzir mais com menos. Menos recursos de água, menos recursos de solo, diminuição da poluição atmosférica. O ecossistema pode servir às empresas como meio de desenvolver e implementar com sucesso uma estratégia ou um plano de negócio em prol da sustentabilidade. De acordo com o Conselho ainda, estabelece que a ecoeficiência está relacionada a 3 importantes objetivos. A redução do consumo de recursos, que é a minimização de energia, material, água, solo. A redução de impactos na natureza, que é reduzir a emissão atmosférica, o lançamento de efluentes e gerações de resíduos e ruídos. E o aumento da produtividade e o valor do produto. Produtos mais flexíveis, funcionais, duráveis, que atendem objetivamente às suas necessidades. Ou seja, utilizando a ecoeficiência, quem ganha, além da natureza, são os consumidores finais. Então, para finalizar o conceito de ecoeficiência, ela traduz a necessidade de produzir mais com menos recursos. Não prioriza a reutilização ou a reciclagem de materiais, mas sim a redução do consumo de recursos naturais e do impacto sobre o meio ambiente. E por fim, agora a gente vai falar sobre um pouco sobre indicadores de ecoeficiência. Um assunto muito tratado atualmente por grandes empresas sobre a redução de recursos naturais, a emissão de gases poluentes. As empresas vêm buscando esses indicadores com o objetivo de estipular metas e prazos para a redução desses impactos ambientais e também aumentar a rentabilidade da empresa. Porém, para criar esses indicadores, devem ser elaborados alguns passos. Primeiro, o indicador deve ser relevante e significativo na proteção do meio ambiente e da saúde humana, na melhoria da qualidade de vida. Segundo, fornecer informações aos tomadores de decisão. Reconhecer a diversidade inerente a cada negócio, ou seja, cada empresa pode criar o seu próprio indicador, porém contendo essas informações. Apoiar o benchmarking e monitorar a evolução do desempenho, ser claramente definido, mensurável, transparente e verificável. Ser compreensível e significativo para as várias partes interessadas e basear-se numa avaliação geral da atividade da empresa. A seguir, a gente vai dar alguns exemplos sobre esses indicadores, onde eles são aplicados, como eles são aplicados. Será apresentado um exemplo da Natura pelo meu amigo Bruno Piscinato. Ele vai exemplificar um pouquinho mais sobre esses indicadores. Boa tarde. Eu vou dar sequência no que o Daniel estava falando. Ele já explicou o que são indicadores, o que é a ecoeficiência, o que são os indicadores de ecoeficiência e como esses indicadores de ecoeficiência
contribuem para uma tomada de decisão na empresa, tanto no âmbito econômico como no ambiental, como o próprio nome já diz. A partir daí eu vou dar um estudo de um exemplo de uma grande empresa que utiliza os indicadores de ecoeficiência. A empresa que nós vamos usar de modelo para exemplificar nossos indicadores de ecoeficiência é a empresa Natura. É uma empresa reconhecidamente preocupada com a ecoeficiência, sustentabilidade, e boa parte das ações de marketing dela é pautada nesse critério. Aqui um pequeno exemplo de como a empresa se preocupa com o meio ambiente. Ao menos tenta passar essa imagem para os seus clientes. Ela tem um programa na Amazônia desde 2011 que se chama o Ecopark. Esse Ecopark foi inaugurado em 2014 em Benevides, no Pará, e os pilares desse programa ambicionam o desenvolvimento socioeconômico para a região, juntamente com o desenvolvimento sustentável, ambiental, cuidado ambiental. Aqui não é propriamente um exemplo de indicador de ecoeficiência, mas a partir desse projeto, a empresa tem vários indicadores que contribuem para a tomada de decisão. Não só nesse projeto, como da empresa num todo. Agora eu vou mostrar alguns dos exemplos que a empresa tem de indicadores de ecoeficiência. Foram coletados esses dados de um caderno de indicadores que a empresa tem, de uma forma geral, e dentro desse caderno tem os indicadores de ecoeficiência também. Nesse exemplo aí, as embalagens ecoeficientes. Dá para notar que de todas as embalagens da empresa, ao longo dos anos, vem crescendo a porcentagem de embalagens ecoeficientes sobre o total de itens faturados. Outro indicador que a empresa utiliza é o consumo de energia total separada por fonte. Ao longo dos anos também, como sugere os indicadores de ecoeficiência, nota-se que começa a usar mais, já usava bastante, mas começa a usar ainda mais combustíveis renováveis em detrimento dos não renováveis. Esse outro indicador mostra a água reciclada e reutilizada pela Natura. Do total, nota-se que da água reciclada e reutilizada foi aumentando ao longo dos anos, e esse percentual da água reciclada sobre o total de água usada também vai aumentando. Como eu já disse, são alguns dos exemplos que a empresa utiliza, só que ela tem vários. Ela utiliza bastante esses indicadores de ecoeficiência para tomar decisão de mercado, de novos programas e etc. Vale ressaltar também que, como conclusão, que não são muitas as empresas ainda que utilizam esses indicadores de ecoeficiência, nem tantas empresas são sustentáveis, digamos assim. Então, o grande desafio das empresas é monitorar seu processo para tomar decisões, de modo que ela consiga diminuir sempre o uso de recursos naturais.